Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, no último capítulo. Chegamos ao final dessa sequência. E hoje nós leremos capítulo 22, do verso 6 até o verso de número 21. Apocalipse, capítulo 22, versos 6 em diante. Acompanhe a leitura que farei nas Sagradas Escrituras. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus, Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso de número 6. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me diz, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Oremos. Pai, mais uma vez te damos graças por estarmos cultuando o teu santo nome, nos apresentando diante do Senhor como nos cabe fazer, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo e pelo esse novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu para que, justificados, lavados, purificados pelo Senhor, pudéssemos entrar diante do teu trono e dirigidos pelo teu Santo Espírito, iluminados por este, pudéssemos de fato apresentar ao Senhor o culto e lábios que professam o teu santo nome. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, quando estudaremos um pouco mais da tua palavra, que a tua graça, a tua bênção, a iluminação do teu Santo Espírito recaia sobre nós, de modo que a nossa mente, todos os nossos sentidos estejam voltados para a pregação da tua palavra, e que o Senhor, na tua graça e misericórdia, me use, apesar de mim mesmo, primeiramente para o meu bem,
para o bem dos meus irmãos e para o louvor eterno do teu santo e bendito nome. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu. Amém. Amém, irmãos? Ótimo. Capítulo 22 de Apocalipse. Assim chegamos no final da última revelação. E nela nós vemos Jesus, o Cristo, o Cordeiro que venceu, enviando por intermédio do seu anjo uma notificação, né? Ele notificou o seu servo João as coisas determinadas até o fim. Se você observar, voltar lá para Apocalipse capítulo 1, você vai ver que são essas as palavras. A ideia de que a revelação é de Jesus Cristo, a quem, através de um anjo, ele notifica João, tratando das coisas determinadas para o fim. Mas, ao mesmo tempo, falando daquilo que era, daquilo que é e daquilo que haveria de ser. A perspectiva temporal da escrita do apóstolo João. Mais uma vez, então, observamos o paralelismo progressivo que nós temos chamado a sua atenção, que é característico dentro da literatura apocalíptica judaica, que num processo cíclico, repetitivo e progressivo, simbólico, anuncia as verdades de Deus de um modo a ser interpretado usando toda a escritura sagrada e, como o próprio livro nos diz, gerando bem-aventurança àqueles que leem o livro do Apocalipse, aqueles que ouvem as palavras desse livro e também aqueles que guardam as coisas nelas escritas. Isso é dito lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, e repetido aqui em Apocalipse, capítulo 22, verso 7, quando ele diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Em 7 ciclos, irmãos, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar nessa sequência de sermões, né? Ciclos esses paralelos e progressivos, o apóstolo João, então, registra toda a história da humanidade até a inauguração do estado final, passando pelo objetivo da igreja, passando pelas advertências relacionadas às perseguições, tratando das exortações sobre a perseverança, indicando os sinais de alerta que seriam apresentados, aplicando aí, mostrando a aplicação parcial da ira de Deus sobre os ímpios, até a chegada do juízo final e, consequentemente, o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Agora, no final da profecia, então, depois de apontar para uma realidade perfeita e eterna, né, perfeita da eternidade, isso no capítulo 21 e parte do capítulo 22, mostrando que lá a noiva ou a igreja aperfeiçoada, glorificada, estaria na presença do Senhor, desfrutando um ambiente de segurança, de proteção, de suprimento perfeito e real. Depois de apresentar toda essa realidade, João registra, portanto, as últimas palavras de esperança a todo aquele que perseverar até o fim, guardando a palavra de Deus e proclamando o testemunho de Jesus. Há uma sequência lógica e progressiva no livro do Apocalipse, apontando aí para essa esperança e para essa responsabilidade de guardar a palavra e de proclamá-la àqueles que ainda não conhecem. Nessa conclusão, portanto, do livro do Apocalipse, dessa revelação, João vem nos relembrar, através da escrita que ele faz aqui, das verdades essenciais do livro do Apocalipse. Aquilo que, o resumo, aquilo que é importante você lembrar em relação a tudo aquilo que já foi dito e estudado até agora. Então, as verdades essenciais do livro do Apocalipse. A primeira verdade que ele vai nos apresentar, irmãos, é que tudo acontecerá, pois a fonte da revelação, ela é divina e eterna. Tudo aquilo que nós estudamos, lemos e aplicamos a respeito do Apocalipse dentro da visão da interpretação simbólica e usando os óculos da própria Escritura, interpretando a Escritura, tudo aquilo que nós ouvimos, lemos e observamos será rigorosamente cumprido, não porque eu estou dizendo, não porque João escreveu, não porque alguém poderia
afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas isso vai acontecer justamente porque a fonte da revelação não nasce no coração de nenhum homem, mas vem direto do trono ou das palavras do Senhor. O texto vai começar no verso 6 dizendo: disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. As palavras que foram reveladas são fiéis e verdadeiras. E a fonte nos é apresentada quando diz: o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A primeira verdade essencial que você precisa guardar a respeito do livro do Apocalipse é que cada detalhe acontecerá rigorosa e minuciosamente, porque quem revelou foi o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Nós vemos que João depois vai descrever aqui no verso 8, que quando ele recebeu a mensagem através de um anjo que foi enviado, ele se prostrou, ele tentou adorar o anjo que trazia a mensagem. Mas em duas ocasiões, ele foi advertido que a fonte da revelação é Deus. Veja aí comigo, Apocalipse capítulo 19, não está longe, só voltar aí 2 páginas. Você vai encontrar uma realidade semelhante no verso 6, quando diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, trovões dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E aí o verso 9 vai dizer: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. E o verso 10 ainda vai dizer: prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isto. Sou conservo teu, dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora quem? Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa é a mesma coisa que nós vamos observar aqui em Apocalipse 22, 8. João tentando adorar o anjo que trouxe a mensagem. E o verso 9 vai dizer, então, Apocalipse 22, 9 vai dizer: então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. O anjo não recebe a adoração e não permite que João o adore, porque a fonte da revelação não está no anjo, ele é só um mensageiro. Mas a fonte da adoração, da palavra revelada está em Deus. Por isso ele diz: adora a Deus. Logo, a primeira verdade que nós precisamos guardar em nosso coração em relação a Apocalipse é que tudo aquilo que ela registra vem diretamente da boca de Deus. E por isso que vai acontecer do jeitinho que foi dito, sem mudar uma vírgula, porque a fonte é divina e é perfeita. Ainda tratando disso, nós vemos que a fonte dessa revelação nada mais é do que o Verbo de Deus, Jesus, o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio, o fim, a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, que apontam para a divindade do próprio Senhor Jesus. A revelação é dele. A última revelação precisava ser dele. Pois Hebreus mesmo nos diz que Deus se revelou de muitas maneiras, de muitos modos, né? Durante o tempo. Primeiramente aos pais, aos patriarcas, pela teofania, depois pelos profetas, com sonhos e visões. E Hebreus vai nos dizer que nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Por isso, Apocalipse é a última revelação, é a revelação de Jesus Cristo, como o próprio Deus encarnado, o Verbo de Deus. Assim, todas as palavras, tudo aquilo que foi descrito em Apocalipse acontecerá
pois a fonte da revelação é o próprio Deus, é Jesus Cristo, o Deus encarnado. Como em outros momentos das Escrituras, o fato de Deus ser Deus é a garantia de que tudo o que Ele disse ocorrerá como Ele disse que ocorreria. Quando nós olhamos para o livro de Isaías, 2 momentos em especial nos chamam a atenção. O primeiro lá em Isaías 9, quando está falando da vinda do Messias, o final do verso que diz que Jesus viria e que brilharia na região das trevas e que traria luz e alegria aos homens, como um maravilhoso conselheiro, como o príncipe da paz. O final daquela perícope vai dizer: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aquela profecia aconteceu, a profecia que apontava para a vinda do Messias, aconteceu porque o zelo do Senhor garantia o cumprimento daquela palavra. O próprio profeta Isaías, ainda no capítulo 1, quando fala de uma exortação ao seu povo para adorá-lo verdadeiramente, para adorar a Deus verdadeiramente, ele diz que se nós nos achegássemos a Deus, Deus nos purificaria os pecados. Mesmo que eles fossem vermelhos, como escarlate ou carmesim, se tornariam brancos, como a lã. E o final da perícope diz que aqueles que então se achegassem ao Senhor, Ele viria e arrazoaria, ou seja, aplicaria da sua salvação para que esses comessem do melhor da terra. E o texto termina dizendo que tudo isso ia acontecer porque a boca do Senhor o disse. É a mesma verdade que nós encontramos em Apocalipse. Nós precisamos crer que Apocalipse vai acontecer, tudo que foi nos revelado e nos exortado, nos chamado a atenção, porque o zelo do Senhor dos exércitos fará isso, porque a boca do Senhor foi quem disse, porque Cristo, o Verbo de Deus, é quem trouxe a sua revelação. Assim, encontramos a exortação para que a revelação seja preservada. Voltando os olhos lá para Apocalipse 22, verso 18, você tem a exortação para que não haja nenhum acréscimo e nenhum decréscimo, mas para que a palavra, a última revelação, seja preservada integralmente e anunciada, lida, feita ser ouvida, porque aqueles que leem, ouvem e guardam são chamados de bem-aventurados. Então a primeira verdade que o encerramento, a conclusão do livro nos traz é: saiba que Apocalipse vai e já está acontecendo justamente do jeito que Deus determinou, porque é a revelação divina, eterna, vindo da própria boca de Deus. Não pense que é mais uma historinha, mas é sim aquilo que Ele mesmo revelou, o próprio Deus revelou aos seus servos a respeito das coisas que lá nos dias de João é dito que em breve vão acontecer e que, portanto, dentro do nosso contexto já estão acontecendo. Essa é a primeira verdade que nós observamos. A segunda verdade que nós podemos observar aqui, voltando para Apocalipse 22, é que além do fato de que tudo acontecerá porque a fonte da revelação é divina e eterna, a segunda verdade diz que o Apocalipse já começou e as promessas serão aplicadas em breve, definitivamente. Nós não estamos aguardando o início do Apocalipse. O Apocalipse já está acontecendo. Quando nós observamos o capítulo 22, a conclusão, eu não sei se você observou na primeira leitura, mas é feita uma repetição em vários momentos a respeito do eis que venho sem demora, brevemente. Eis que venho definitivamente, brevemente, sem demora. O verso 7 vai nos dizer dessa forma, inicia desse jeito. Eis que venho sem demora. Observe o verso 10. Disse-me ainda, não seles as profecias, as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. É a mesma construção quando Jesus, no ministério terreno, diz que o reino de Deus está próximo. E uma tradução possível era, o reino de Deus é chegado. Tão próximo que está a distância do nosso toque, da nossa mão, como o óculos está próximo de mim, ou a Bíblia,
ou o púlpito está próximo de mim. Eis que venho sem demora, demonstra para essa ideia de brevidade. E quando ele diz, não seles o livro, ele está dizendo, porque isso já está acontecendo. Quando você faz um comparativo com o livro a profecia de Daniel, lá no capítulo 12, você vai ver o anjo dizendo para Daniel, olha, seles o livro ou a revelação que você está recebendo, porque não é para os seus dias, é para o tempo do fim. Isso foi dito lá em Daniel, tratando das mesmas coisas que Apocalipse trata. Então, na época de Daniel, o anjo manda selar, porque aquela mensagem, aquela profecia era para o tempo do fim. Agora, em João, ele diz, não sela não, pois a mensagem já está sendo realizada. Não cele não, porque aquilo que foi dito já está acontecendo. O verso 12, ele ainda reafirma, início do verso 12, eis que venho sem demora, mais uma vez. E lá no verso 17 você vai encontrar, o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve a mensagem, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E o verso 20 ainda nos afirma, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Irmãos, todas essas expressões falando de que ele vem com brevidade, sem demora, de que não deve ser selado o livro porque o tempo é chegado ou o tempo está próximo, demonstra a segunda verdade do Apocalipse, que ele já começou e que as suas promessas serão aplicadas definitivamente em breve. Nós não estamos aguardando o início do Apocalipse, nós estamos vivendo o Apocalipse. Nós não estamos aguardando o início do reino. O reino já foi inaugurado na primeira vinda de Cristo, como nós cantamos hoje. Ao subir, ao ser assunto ao céu, ele inaugura o seu reino. O derramar do Espírito já é dentro da realidade do reino. Não de um reino visível, num reino geopolítico, geográfico, mas um reino eterno, um reino presente em todos os cantos do mundo. O reino que viria a sobrepor todos os impérios do mundo, como a profecia de Daniel nos ensina. Aquela rocha, sem auxílio de mãos humanas, viria para esmiuçar os pés da estátua que representava a sequência dos grandes impérios anteriores à chegada de Cristo. A rocha esmiuçou toda aquela sequência vinda do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, do Império Grego-Macedônico e também do Império Romano e dos 10 dedinhos dos pés, que nós sabemos que são outros reinos, que é os que estão em vigor enquanto eu vos falo, e que dentro desse contexto a rocha iria crescer a tal ponto de assumir um volume que causasse sombra sobre todas as nações da terra. Isso nós estamos vivendo. Isso é o Apocalipse. O reino do Senhor está avançando. Da mesma forma que, como Jesus disse de uma mulher que colocou lá, escondeu 3 medidas de farinha, fermento em 3 medidas de farinha, e de repente toda a massa ficou levedada. É assim, o evangelho sem estrondo, o evangelho sem armas, sem domínios, mas avançando, alcançando os eleitos do Senhor, recebendo perseguição do inimigo, é verdade, mas saindo vencendo para vencer, como diz o próprio livro do Apocalipse, alcançando todos os povos, todas as raças, todas as nações e todas as línguas. Nós já estamos vivendo isso desde a primeira vinda de Cristo. Essa, portanto, é a segunda verdade que a conclusão do Apocalipse nos apresenta. O Apocalipse já começou e as promessas serão aplicadas definitivamente em breve. Como vimos, a brevidade da aplicação da profecia é reforçada.
Venho sem demora, venho sem demora, venho sem demora. A volta de Jesus para a aplicação do juízo final e da inauguração do estado final é certa. E é certa porque, como nós vimos a primeira verdade, quem disse foi a boca de Deus. E segundo, porque o anjo não permitiu que o texto fosse selado. Como sabemos, basta que o número dos eleitos e o número dos mártires se completem. É assim que Apocalipse 6:11 vai nos ensinar. Quando as almas dos decapitados diante do trono do Senhor chegam diante de Deus e dizem: Senhor, até quando? Quando o Senhor vingará a nossa alma? É dito a eles que esperassem por mais um tempo, até que o número dos seus irmãos se completassem e daqueles que morreriam por causa de Cristo também se completassem. Veja comigo Apocalipse capítulo 6, verso 11. Aqui estamos diante da abertura do quinto selo. O verso 9 diz: quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse, primeiro, o número dos seus conservos, e completasse os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O fim ainda não chegou, irmãos, como Pedro vai dizer na sua carta, porque Deus, na sua longanimidade, espera que aqueles que Ele separou para si cheguem ao arrependimento. É por isso que até que Ele venha, como cantamos, nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós não sabemos quem são os eleitos, mas sabemos que eles estão aí aguardando o anúncio da salvação, para que possam ser confrontados com a luz do Evangelho e assim, tocados pelo Santo Espírito de Deus, possam confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, arrependendo-se dos seus pecados e crendo que Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é a nossa tarefa, de pregarmos o Evangelho, cientes de que estamos vivendo o Apocalipse e que o final só será aplicado quando o último eleito for alcançado pela mensagem da salvação. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a salvação vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus ou da palavra de Cristo. Por isso, irmãos, há um convite urgente em Apocalipse capítulo 22. Um convite que é expressado aí no final do verso 17. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Essa é a nossa mensagem. Apresentar a solução para os sedentos que ainda estão nesse mundo, eleitos que ainda precisam, pela graça e de graça, receberem a vida eterna. A segunda verdade que você precisa levar no coração a respeito do Apocalipse é que Apocalipse já começou. As promessas serão aplicadas em breve. E para que isso seja de fato reaplicado, nós precisamos cumprir a tarefa que o Senhor nos confiou. O tempo do fim se aproxima. Hoje ainda é tempo de salvação. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, se arrependam, creiam e perseverem em obediência até o fim. A ideia, portanto, irmãos, é que nós sejamos esses atalaias, gritando, proclamando das montanhas, como cantamos há pouco, levando Cristo às ruas, anunciando entre os nossos familiares que existe uma fonte para saciar a sede deles e que o tempo está próximo. Então que venham e de graça recebam a água da vida.
Muitas vezes nós negligenciamos essa tarefa, irmãos. E desprezamos as oportunidades que temos para deixar claro para aqueles que estão próximos de nós que o tempo está próximo, mas que ainda é tempo de salvação. Satanás ainda está preso no que tange a não poder mais enganar as nações. É por isso que você precisa anunciar. Pois haverá um dia, perto do fim, que eles não nos darão mais ouvidos, como Paulo disse. Nós, como igreja, como aqueles que guardam a palavra e o testemunho de Jesus, um dia estaremos nesse mundo, mas como os 2 mártires que foram assassinados. Nosso cadáver estará presente nesse mundo, mas não mais a nossa voz. Uma alusão, uma analogia, um simbolismo que aponta para o fato de haverá um dia que a igreja não fará mais diferença nesse mundo. Que as pessoas se alegrarão com a nossa insignificância. Mas isso apontará para o fato de que o dia está se aproximando. E que esses 2 cadáveres que nos representam ouvirão do céu uma voz, ressuscitarão e serão elevados para a eternidade. Ainda é tempo, ainda não estamos mortos. A nossa voz ainda é possível ser ecoada. Hoje ainda é dia de salvação. Portanto, proclame, anuncie. Essa é a segunda verdade que você tem que levar, exortando as pessoas desse mundo que o Apocalipse já começou. E as promessas serão aplicadas definitivamente em breve. Caminhando para o final, irmãos, das palavras de João, a terceira verdade que encontramos em Apocalipse 22, na conclusão do livro, além de afirmar que aquilo vai acontecer porque a boca do Senhor disse, a fonte é divina e eterna, além de confirmar que o Apocalipse já começou, a terceira verdade é que devemos viver em perseverança. A perseverança em obediência é o que demonstra o fato que somos eleitos. A perseverança em obediência é o fruto da nossa eleição. O verso 7 ainda, o final do verso 7, depois dele dizer, eis que venho sem demora, nos é dito, bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. O verso 11 continua, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Os eleitos vão continuar vivendo do jeito que eles querem. Porém, nesse período até a volta do Senhor, você tem que perseverar. O justo precisa continuar na prática da justiça. E o santo precisa continuar na busca da santificação. Persevere, essa é a ideia. O verso 12 ainda vai dizer, depois, eis que venho sem demora. E ele diz, e comigo está o quê? O galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Sabemos que a salvação não é por obras, mas que fomos chamados pela graça para as boas obras. Portanto, a perseverança em obras, a perseverança em obediência é o fruto da sua eleição. É impossível alguém que foi alcançado pela graça de Deus, que realmente reconheceu o seu estado de pecaminosidade, de condenação, e entendeu a respeito do processo de salvação, seja alcançado por essa verdade e não viva a sua vida para glorificar a Deus. E não viva a sua vida para se envolver com as coisas de Deus. E não viva a sua vida para, em perseverança, dar provas da sua eleição através das boas obras. Irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção é que a terceira verdade do Apocalipse é que é possível saber que árvore você é pelo fruto que você dá. E o galardão que nos foi prometido está pautado tão somente em retribuição às suas obras.
Isso não está em discordância com a nossa teologia de salvação pela graça, mas muito pelo contrário, reforça. Não é à toa que Jesus, durante seu ministério terreno, quando diz da sua volta, ele diria aos seus para que viessem receber os benefícios da obra dele, e os seus perguntariam, por quê? Porque ele disse, vinde, porque quando eu tive sede, me deste de beber, quando tive fome, me deste de comer, quando estive nu, me vestistes, quando eu estava doente ou preso, foi me visitar. Veja que a salvação não é por esses motivos, mas o fato dessas obras foi relembrada pelo Senhor quando ele voltar para buscar os seus. E os justos então dirão, Senhor, quanto fizemos? Todas as vezes que fizeram a um dos meus pequeninos. As obras, a perseverança em obras ou a perseverança em obediência é o fruto da nossa eleição e será recompensado quando dá a volta do Senhor. O verso diz, tenho comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. O verso 14 ainda vai dizer, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, mostrando da graça, para que lhes assista o direito à árvore da vida e que entrem na cidade pelas portas. Mesmo sendo uma ação monergista de Deus a nossa salvação, não exclui de nós, irmãos, as boas obras para a qual Ele preparou que andássemos nela, e a ação de nos santificar, de lavar as nossas vestiduras. Por isso o justo permaneça na prática da justiça, e os santos continuem a se santificar. A perseverança em obediência é o fruto da nossa eleição. E é por isso que o contraste é apresentado quando ele trata, no verso 15, daqueles que não estarão na congregação dos justos, como diz o Salmo 1. Fora ficam os cães, como nós já vimos recentemente, cães era sinônimo dos gentios, dos povos não crentes. Então, fora ficam os não crentes. Fora ficam os feiticeiros, como nós vimos em outro momento, aqueles que se drogam. A ideia do termo grego é isso, ou seja, aqueles que adoram outros deuses. Fora ficam os impuros, cujo termo aponta para todos aqueles que vivem uma prática de promiscuidade, de impureza, principalmente relacionados às questões da sexualidade. Os assassinos, que apontam objetivamente dentro do contexto de Apocalipse para aqueles que perseguiram a igreja e que mataram a igreja ou os crentes. Os idólatras, que diferente dos feiticeiros, são aqueles que mesmo que não adoram os outros deuses, não têm colocado Deus como primazia na sua vida. Que tem o dinheiro, por exemplo, como prioridade. Como Jesus mesmo diz no Evangelho de Mateus, não dá para você servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e a riqueza. Ou como Paulo vai chamar da avareza, da busca pelo dinheiro, como idolatria. Esse é o contexto. Esses ficam fora. Aqueles que não colocaram Deus como primazia em sua vida. E todo aquele que ama e pratica, e eu pus aqui em observação, em letras caixa alta, para que você entenda, é a dobradinha, para que ame e pratique a mentira. Quando você vai para 1 João em especial, e próprio Evangelho de João, todos aqueles que dizem que conhecem a Deus, mas não praticam a palavra do Senhor, não produzem as obras esperadas por Deus, são chamados de mentirosos. Amar e praticar a mentira é ser filho do diabo, segundo João. Porque aquele que ama o Senhor Jesus, como diz João 14, 21 e 24, esse guarda os seus mandamentos. Portanto, a perseverança em obras, a perseverança em obediência é o fruto da sua eleição, segundo a terceira verdade da conclusão de Apocalipse.
o cristão que não produz, o cristão que não frutifica, o cristão que não realiza nada pelo seu Senhor, que não exerce a sua função de sacerdote e que não exerce a sua função de reino, de embaixador. Esse não vai. Porque vai ser colocado numa dessas categorias aqui do verso 15. E por isso ficarão fora. E não é à toa que o Senhor Jesus em Mateus vai dizer que naquele dia muitos dirão que fizeram alguma coisa. Mas Cristo diz, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. São obras, mas não de santidade. Obras para exaltar a si mesmo. Obras para a sua própria glória. E não como fruto da sua eleição. A terceira verdade, irmãos, que a conclusão de Apocalipse nos traz, é que tudo aquilo que a revelação trouxe vai acontecer porque quem disse foi a boca de Deus. A segunda verdade é porque Apocalipse já começou. Estamos vivendo isso. E as promessas serão aplicadas brevemente. Em terceiro lugar, enquanto Jesus não voltar, você precisa viver em perseverança de obediência. Dar frutos para a honra e glória daquele que te salvou. A Bíblia inteira nos diz que somos salvos pela graça, mediante a fé, na obra e nos méritos de Jesus. Mas esta verdade não exclui a nossa responsabilidade de praticarmos boas obras e vivermos em obediência a Jesus e a sua palavra. Quando nós olhamos para Atos, capítulo 26, verso 20, o apóstolo Paulo explicando sobre a sua missão, e ele vai dizer, olha, eu tenho pregado que as pessoas se arrependam, que as pessoas creiam, que as pessoas produzam frutos. Observe comigo rapidamente, Atos, capítulo 26, verso 20. Paulo, na sua defesa diante do rei Agripa, ele diz, verso 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei, primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, e por toda a região da Judeia e aos gentios. Olha o foco da pregação de Paulo. Que se arrependesse, se convertessem a Deus. Fazendo o quê? Praticando obras dignas desse arrependimento. A ideia do verdadeiro cristianismo, irmãos, não é simplesmente você crer e se arrepender. Se isso não gerar uma prática dos frutos do arrependimento, é só balela. São palavras da boca para fora. A terceira e última verdade da conclusão do Apocalipse é que se você é um eleito do Senhor, você produz fruto e permanece na produção desse fruto até o final. Voltando para Apocalipse 22, nós venceremos por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que demos, mesmo em face da morte, segundo Apocalipse 12, 11. Nós não obedecemos por conveniência, mas nós obedecemos pela convicção que temos de que servimos a um Deus que venceu. Concluindo, guardar a palavra de Deus e sustentar o testemunho de Jesus, que é repetido, Apocalipse todo. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, como diz o próprio texto. Lembre-se, o livro de Apocalipse é uma carta de amor do noivo que venceu para sua noiva e que virá libertar definitivamente a sua noiva. E que deve ser encontrada vigilante, fiel e perseverante em obediência até a sua volta. São as mesmas ênfases que as parábolas do sermão escatológico de Jesus lá em Mateus 24 nos dão, 24 e 25 nos dão.
Apocalipse, nessa carta de amor do noivo a nós, diz, olha, você vai passar dificuldades, você vai passar lutas, você vai passar por problemas, mas continue me aguardando, cumprindo aquilo que nós combinamos, e eu venci, e eu vou te buscar, e eu aplicarei sobre você todas as promessas que como noivo eu já fiz. Os dias de trevas passarão, a perseguição ou as perseguições passarão, as tribulações também, as injustiças terão seu fim. Portanto, o resumo da conclusão é: fique firme, seja encontrado fiel até o fim, porque quem disse é fiel para cumprir o que disse, e quem disse já começou a fazer o que disse. Faça aquilo que se espera de você. Você foi chamado, alcançado pela graça, para dar boas obras. Boas obras essas que Deus preparou para que nós andássemos nela. E assim pudéssemos glorificar e exaltar o nosso Deus. Que justamente com o Espírito Santo nós possamos a cada dia clamar como o final de Apocalipse nos diz: vem, Senhor Jesus. E que deste modo a revelação termina com a expressão da bênção sobre o povo de Deus no verso 21, dizendo: que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Que Deus assim os abençoe. Amém.